Amigos e amigas, fifeiros e fifeiras, hoje o nosso vídeo é sobre táticas personalizadas e uma tática muito especial, a tática que me fez chegar na divisão Elite do FIFA 22. Não foi fácil, eu sofri bastante na primeira divisão até conseguir finalmente chegar na divisão Elite. Vocês estão vendo aí 1.733 pontos, ou seja, estou perdendo muito na divisão Elite, mas a gente sente pelo menos que o jogo vai melhorando, que a gameplay vai melhorando, jogando contra adversários que jogam muito melhor. Né? Então, vou mostrar para vocês aqui quais foram as táticas personalizadas que me levaram até a divisão Elite. Quais foram as táticas personalizadas e qual foi o time. O time é esse aí, o Peter Cech no gol, Collins e De Ligt na defesa, Schulz e Florenzi de laterais, são dois laterais que eu não gosto muito, eles estão aí mais para dar a química, né, do time. Eu, infelizmente, não fiz o Darmian, que era um lateral muito melhor que o Florenzi no DME. E o Cech e o Kostic nas pontas. Também não estou gostando muito do Kostic. Devo mudar bastante esse time. Mas é o time que me colocou pela primeira vez na divisão Elite do FIFA 22. O Zakaria e o Sou de volantes. E aí no ataque a dupla já famosa e consagrada no meu time, o Di Natale e o Ibrahimovic. Vamos lá. Tem muita gente que não sabe, isso a maioria de vocês já conhece, mas tem muita gente que não sabe como mudar as táticas personalizadas. Você aperta o L2 aqui, vem em tática personalizada, e aí você consegue editar os planos de jogo, defensivo, ofensivo, ultraofensivo. O que eu mais costumo jogar, o que é o meu esquema de jogo padrão, é esse aqui. Ó. Eu edito o sistema defensivo para ser o meu sistema de jogo padrão dentro do jogo. Você que ainda não sabe como mudar, na setinha aqui você coloca para o lado esquerdo, ele vai mudando para o defensivo e para o ultraofensivo. Para o lado direito, ele vai mudando para o ofensivo e para o ultraofensivo. O meu esquema defensivo é esse aqui. Vou mostrar para vocês. Amplitude 45, profundidade 65, estilo equilibrado. No ataque também estilo de chegada equilibrado, posse de bola, amplitude 55, jogadores na área eu coloco 5, acho que vou colocar mais, é importante para você ter mais presença na área. Escanteios e faltas 2, para não ficar tanta gente na área, porque o contra-ataque está muito forte nesse FIFA, então se você coloca 4, 5 jogadores na área, são menos jogadores para defender as jogadas de bola parada. O esquema tático é esse aqui, com o Kostic jogando como meia pelo lado esquerdo, o Best como meia pelo lado direito, o Di Natale e o Ibrahimovic no ataque, Zakaria e Sou em posições mais defensivas no meio campo são os dois volantes. O mais interessante, além aqui das táticas, da amplitude, da profundidade, são as instruções, né? É o que você fala para os seus jogadores fazerem durante o jogo. O Peter Cech, o goleiro deixo tudo equilibrado, padrão. Os zagueiros eu coloco ficar na defesa, interceptações conservadoras e manter posição. Nos dois zagueiros eu coloco isso. Nos laterais eu coloco ficar na defesa, interceptações conservadoras, e o tipo de corrida eu coloco puxar a marcação. Isso eu faço com os dois laterais. Os volantes, defesa equilibrada, o apoio ofensivo, ficar na defesa e cobrir o centro. Defesa equilibrada, ficar na defesa e cobrir o centro. Aqui nos pontas é onde eu coloco a coisa que talvez seja mais diferente nessa tática, né? Um 4-2-2-2. Não são nem pontas, né? São meias que jogam um pouco mais pelo lado. No Kostic eu coloco ele para entrar na área nos cruzamentos e para deslocamento livre. E no George Best eu coloco entrar na área para cruzamentos e deslocamento livre. No Ibrahimovic, tudo padrão, equilibrado, ataque misto. No Di Natale também, tudo padrão. O que acontece no meu time com esses dois pontas, né, esses dois meias pelos lados, com esse deslocamento livre e não entrar para cruzamentos? Quando o meu time está no ataque, esse time se move de uma maneira, se mexe de uma forma que confunde muito o adversário. Se você nunca usou deslocamento livre, se você nunca usou esse entrar na área para cruzamentos, talvez ele vai confundir você também, porque os jogadores se movimentam muito e criam um certo caos ali na área. Às vezes eu vejo o George Best correndo para o meio da área, o Kostic vindo buscar
a bola com o volante, enfim, é algo que é um pouco caótico, mas que para mim tem funcionado. Então, o que eu costumo falar é que o esquema tático, cada um tem o seu, cada um monta de uma maneira. Esse meu esquema tático, ele é um esquema tático que eu chamo de peladeiro, né? Os jogadores fazem uma bagunça ali na frente da área, ficam ali 4 jogadores se movimentando na frente da área, o Di Natale e o Ibrahimovic um pouco mais fixos, os outros dois se mexendo bastante, e isso gera uma superioridade numérica muitas vezes. Eu mando o lateral passar muito também para o lateral atacar pelas pontas. Os meus volantes, eles chegam, não muito, mas ficam ali os dois na intermediária em linha. E aí se você manda o lateral passar, você tem um ponta que corta para o meio, você tem 2 atacantes dentro da área, o outro ponta entrando, você tem ali 4, 5 jogadores sempre em posições ofensivas interessantes. Então, assim, esse esquema ele é meta? Não. Ele é um esquema infalível? Também não. Ele é um esquema que tem muitos problemas. Para mim, eu consigo, por jogar nele há muito tempo, eu consigo me adaptar aos problemas que ele tem. Por exemplo, no contra-ataque, os meus 2 volantes, muitas vezes, por eu usar muito eles ali perto da área, por eu às vezes mandar o volante correr para dentro para ter mais gente na área, no contra-ataque às vezes eu sou pego com um volante só. Por eu avançar muito lateral, às vezes se o cara for um pouco mais esperto, ele vai atacar pelo lugar onde o meu lateral avançou. Eu tenho que mudar algumas peças desse esquema também. O Kostic, por exemplo, ele tem 2 de perna ruim, então quando ele precisa tocar com a perna direita, ele não toca tão bem, ele passa mais a bola com a perna esquerda. Então, assim, além de você ter um sistema tático que você goste, e esse é um sistema tático que eu gosto, você precisa ter jogadores que se adaptem a ele. Os jogadores que para mim funcionam nesse esquema tático peladeiro, né, que eu montei aí. 2 pontas rápidos, 2 volantes altos e fortes, 2 laterais rápidos, de preferência altos. Nesse caso, nenhum dos 2 é muito alto, quero trocar esses 2 laterais. E zagueiros, um zagueiro que seja um muro, que seja um pouco mais lento, mas que seja mais forte para bolas dentro da área, e um zagueiro que corra um pouco mais. O Collins corre bastante, o De Ligt é esse cara um pouco mais parede, né? Parece um pouco com o Van Dijk nesse sentido, não corre tanto, mas consegue segurar bem. Atacantes, um pouco mais forte, um pouco mais de presença física, outro mais ágil. O Di Natale é super ágil, o Ibra é super forte. De preferência, um deles com 5 de skill move. Não uso muito skill move, mas se você precisa inventar ali um elástico, dar algum drible ali em espaço curto, é bom você ter esse tipo de jogador. Esse é o meu esquema principal, 4-2-2-2, com essas instruções. Vamos lá para o esquema. Esse ofensivo eu uso geralmente quando eu vejo que eu estou perdendo muito meio campo, eu coloco o 4-2-3-1. É um 4-2-3-1 com 60 de amplitude, 65 de profundidade, 65 de amplitude. As instruções dele são o Di Natale aqui no meio, Di Natale voltando para defender, para buscar um pouco mais a bola. O Sou e o Zakaria no ficar na defesa e interceptar passe. Esse já é um esquema que os jogadores se mexem um pouco mais pelo meio campo. Aqui o Kostic e o Jorge Best, os dois sem estar no deslocamento livre, mantendo a posição. E os laterais, eu faço isso de sempre, ficar na defesa para os laterais. Isso aqui é praticamente padrão. Esse é o meu sistema para tentar dar um pouco mais de mobilidade para o meio campo, para tentar recuperar a bola no meio campo, ter mais presença dos jogadores nessa parte do campo. Aqui é o sistema, o Bumba Meu Boi, que já é com 60 de amplitude, 71 de profundidade, com passes direcionados no ataque e com esquema tático 4-2-4. Aí as instruções são já dos dois volantes, por exemplo, eu já não coloco para eles ficarem na defesa. Os laterais eu também não coloco para ficarem na defesa. É um esquema tático que eu solto o time e tenho 4 jogadores no ataque, todos eles aí com total liberdade para se movimentar pelo ataque. Eu tento, quando eu estou jogando nesse esquema, usar um pouco mais as corridas direcionadas para tentar mandar os jogadores para a região ali do centro da área. Enfim, é meu esquema de loucura, de tentar ganhar o jogo com ele. E aí eu tenho aqui o ultra defensivo, que eu uso bem pouco, tento não usar, que é a retranca, né? Amplitude 50, profundidade 35. É um esquema que eu uso bem pouquinho mesmo, aí
Aqui eu nem estou com os jogadores certos aqui, ó, no lugar certo seria o Zaccaria aqui na defesa, na verdade. Até bom para eu arrumar. Isso vocês veem que eu não uso mesmo. Eu geralmente, quando eu uso, eu faço tantas alterações no time que eu acabo alterando ali na hora. Acabei de colocar Ibrahimovic aqui, mas enfim, não era essa a ideia. A ideia é colocar o Zaccaria, mas está impossível colocar o Zaccaria aqui nessa posição. Não estou conseguindo colocar o cursor em cima dele. Imagina se preciso mexer rápido no jogo, né? Mas vamos lá, agora vai funcionar o Sou aqui, o Kostic aqui no segundo volante. Geralmente eu já vou, quando eu faço isso, eu já estou mudando os jogadores, então desconsiderem o que eu tinha feito aqui antes, mas esse é o meu esquema tático ultra defensivo com 5 zagueiros, e aí já com todo mundo para voltar para defender, ficar na defesa, aqui todo mundo já participando, o meia, né, voltando para defender, os dois aqui ficando na defesa, os laterais também ficando na defesa, é aquele esquema para você tentar fechar o máximo possível. Foi com esse esquema, foi com esses jogadores, eu pretendo mudar o meu time nos próximos dias, quero tentar acrescentar algum jogador do TOTS, quero tentar colocar alguns jogadores de DME que devem sair nos próximos dias também de objetivos, mas foi esse time, esse é o time histórico que me levou para o Elite, com essa tática peladeira, 4-2-2-2, jogadores com liberdade de movimento. É uma tática que eu acho que seja a melhor do FIFA? Não. É que se adaptou melhor ao meu jeito de jogar. Eu gosto de muita mobilidade no ataque, eu gosto de confundir o adversário, de ele não saber qual é o atacante que vai entrar na área. Para mim deu certo, testem aí, digam se deu certo e, se possível, me mandem também as táticas de vocês, me falem quais são as táticas que vocês têm usado aí, para eu de repente testar alguma. Eu tenho certeza que no meu time novo vou precisar de táticas diferentes, porque o Toto e amigos aí, a pelada, chegou até o Elite, mas agora o buraco é mais embaixo. Agora a gente vai ter que jogar um pouco melhor, com um pouco mais de organização. Foi bom enquanto durou a pelada, mas uma nova era vai começar agora. Mas, de qualquer forma, esse sistema tático me levou até a Elite. Futebol alegre, futebol peladeiro, é isso. Me digam o que vocês acharam. Siga aí, enfim, aperte o sininho para receber as notificações. Façam todo aquele pacote do YouTube. A gente se vê, você me segue também no Twitter, no Fut_Arantes. É isso. Até a próxima. Valeu!